Aqui nesse vídeo, eu vou falar sobre quais são as 4 estratégias emergenciais que os dentistas podem colocar em prática, devem colocar em prática, para pelo menos manter o seu faturamento agora na pandemia, com a possibilidade de aumentar até o seu faturamento se aplicar todas elas juntas. Vamos falar primeiro sobre o que não é. Eu não vou falar aqui, Carla, quais são essas 4 estratégias emergenciais, né? Eu preciso aprender isso. Eu vejo muitos dentistas agora, nesse momento, com dificuldades no seu faturamento, com dificuldades de ter o paciente na cadeira, com dificuldades de trazer os seus pacientes de volta, atrair novos pacientes, ou seja, com um faturamento mais baixo e preocupados. Então, por essa razão, eu resolvi vir aqui hoje e falar sobre essas estratégias que precisam ser colocadas em prática, e não só nesse momento, né? Que esse é um momento aí emergencial, vamos dizer assim, mas são estratégias que devem sempre ser aplicadas. Quem tem um negócio que está sempre crescendo, quem quer crescimento na odontologia, entende que essas estratégias que eu vou falar aqui são fundamentais para qualquer negócio que cresce. Então, vamos lá. Sobre o que não é. Eu não vou falar aqui sobre nenhuma fórmula mágica, eu não vou dar aqui a receita milagrosa, né, para que, de repente, os pacientes venham, para que, de repente, tudo aconteça. Não existe nada de mágico nisso. Não existe nada de milagroso. O que existe aqui, que eu vou falar aqui, é sobre se empenhar, é sobre sair do lugar onde você está, é sobre colocar muito mais esforço naquilo que provavelmente você não está colocando nenhum esforço, nenhuma energia. É sobre sair da onde você está, de uma possível zona de conforto, que não é confortável, eu sei. Ninguém hoje aqui, ou quase ninguém hoje, está numa situação confortável, mas na maioria das vezes fica parado, fica esperando, fica ali naquela zona do descanso, vamos dizer assim, né? Do conforto que não é confortável, só que não faz nada para sair. Eu costumo dizer que o dentista aprende a fazer um marketing na faculdade, durante os cursos, que é o marketing de todos os santos, que é só ficar esperando tudo acontecer, ou alguém resolver o problema deles, de falta de paciente, de faturamento baixo. Só que isso não existe. Isso não existe. Se você, que é o dono do consultório, não tomar uma atitude, ou seja, se não fizer ações diferentes, não vai ter resultado diferente. Sobre o que não é essa live, não é sobre nada milagroso, tá? Eu não falo sobre isso. Quem me conhece sabe disso, eu sou da prática, construí o que eu construí até hoje com muito trabalho, né? Nada aconteceu do dia para a noite. Ah, Carla, mas eu vejo muita gente na internet fazendo promessas aí milagrosas. Cuidado com isso, não existe isso. Não existe, existe uma construção. Agora, qual é a velocidade com a qual você vai chegar lá, no seu 25 em 1, nesse faturamento de 25 mil no mês? Vai depender da sua energia. Quanto é que você está disposto a colocar de energia, de foco, de ação naquilo que traz resultado? Porque além de atender o paciente, o seu consultório é muito mais do que isso, precisa muito mais. Ok, então vamos para as 4 estratégias. Se você tem papel e caneta aí na mão, anote. Anote, porque isso é o primeiro passo que você vai dar e você já vai começar hoje, você já pode começar hoje a colocar isso em prática. Só que, como eu falei, precisa colocar energia, colocar foco nisso, precisa sair daquele confortozinho, daquela comodidade e entrar em ação. Tá? Porque não é fácil, principalmente para quem nunca fez isso da forma que eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Primeira estratégia.
resgate dos pacientes que interromperam o tratamento. Você vai pegar na sua agenda, ou se você tiver tudo organizado num software odontológico, fica muito mais fácil. Você vai fazer uma lista de pacientes que interromperam o tratamento. E, interrompendo o tratamento, interromperam também o pagamento do tratamento. Tá? Então, você vai fazer primeiro uma lista desses pacientes, entrar em contato com cada um deles, e não é pelo WhatsApp, tá? É pelo telefone, precisa ligar, precisa falar com essas pessoas, né, para entender por que é que interromperam o tratamento. Você pode pegar aí num prazo de 1 ano para trás, ou seja, desde o começo da pandemia. Quem são os pacientes que interromperam o tratamento com você? Ah, Carla, mas eles interromperam porque estão sem dinheiro. Você falou com cada um deles? Será que é só isso? Será que estão sem dinheiro? Ou será que estão segurando? Nem todo mundo perdeu o emprego, nem todo mundo teve redução salarial. Não, muita gente está trabalhando. E muitos sabem da importância dos cuidados com a saúde bucal. E quem não sabe, precisa saber. Então, vamos lá. Primeiro você faz uma lista dessas pessoas. Resgate dos pacientes que interromperam o tratamento. Liga para eles. Quem vai ligar? Ou é você, ou é a sua recepcionista. Primeiro, ligue você. Então, eu estou dando aqui uma direção. Ligue você primeiro. Primeiro ponto aqui, por que é importante o dentista ligar? O dentista, na visão do paciente, é a pessoa mais importante ali no consultório. E eu sei que para você também é. Se é você que atende o paciente, para o paciente você é a pessoa mais importante. Ninguém tem mais autoridade para falar sobre tratamento do que você. Então, telefone você, pegue uma lista ali de 10 hoje. Então, hoje, você vai fazer uma lista, você vai ligar para 10 pacientes. Ah, Carla, mas eu nunca fiz isso, eu sempre coloco a minha funcionária para fazer isso, para ligar, para ver se quer agendar. Eu falei aqui que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, vai requerer uma energia maior sua, uma determinação, uma vontade de mudar. Porque o que eu estou propondo aqui é uma mudança. Eu vou dar estratégias simples de serem feitas, mas não fáceis. Por quê? Porque o dentista vai precisar fazer algo, você, que provavelmente nunca fez antes. Ligar para o seu paciente e perguntar para ele por que é que ele interrompeu o tratamento. Por quê? Será que ele está com medo de sair de casa e ir até o seu consultório, até a sua clínica? Está com medo no meio dessa pandemia, é isso? Está com medo de pegar o vírus ali no ambiente do seu consultório? Porque as pessoas estão ouvindo muitas coisas, né? Muitas informações e muitas informações distorcidas. E o meu posicionamento nas minhas clínicas, e é como eu direciono os meus alunos, nós precisamos esclarecer as pessoas. Esclarecer que o ambiente do consultório é um ambiente seguro. E nós sabemos como é. Que as pessoas precisam cuidar da sua saúde bucal. Saúde bucal é saúde geral. Mais do que nunca, a saúde geral está sendo enaltecida hoje. As pessoas ali tomando mais vitaminas, tomando sol, se preocupando com a alimentação, mas se não tiver saúde bucal, se tiver ali uma inflamação crônica, uma infecção bucal, como é que faz? Então, é preciso esclarecer, as pessoas não estão sabendo. Aí você vai falar com cada um dos seus pacientes, entender qual é o motivo. Será que é o medo? Será que é a falta de dinheiro? Será que perdeu o emprego? Converse, entenda. Mostre-se disponível ali para uma eventual negociação. Será que você pode facilitar o pagamento, por exemplo, do restante do tratamento para aquele paciente? Para ele fazer, para ele poder fazer? Se você sentir naquela conversa que isso vai ajudá-lo a tomar uma decisão
de finalizar o tratamento, por que não? Você vai estar ajudando ele, você vai estar aumentando a sua receita e muito provavelmente esse paciente não vai se esquecer disso, que você ligou para ele, que você se importou com ele, tá? Então, nessa conversa é preciso que seja percebido do outro lado uma preocupação genuína da sua parte, para saber como é que ele tá, como é que tá a família. Pergunte para as pessoas, essa é a primeira frase, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Tá todo mundo bem de saúde? Comece assim a conversa, você já vai ser melhor recebido. E não só direto falando do tratamento. Ah, por que é que você interrompeu o tratamento? Aí, aí entenda o motivo. Por que é que eles interromperam o tratamento? Será que por medo? Será que por falta de dinheiro? Por que é que foi? E fale sobre isso com ele. Depois, fale sobre a urgência em se fazer aquele tratamento. Facilite para ele. Dê informações. Ah, Carla, mas eu trabalho com procedimentos estéticos. Então, mesma coisa. Entenda por que a pessoa interrompeu e facilite para ela. É claro, dentro do possível, é você quem vai avaliar ali o que é que pode ser feito em cada caso. Pode ser que só pelo fato de você telefonar, a pessoa já decida continuar, já decida fazer. Só de você esclarecer um pouquinho para ela. Então, telefone para os seus pacientes e resgate aqueles que interromperam o tratamento. Ah, vão ser todos que eu vou conseguir resgatar, Carla? Obviamente que não. É claro que muitos não vão terminar o tratamento, vão dizer não para você. E se ele disser não, você liga para o outro e liga para o outro. É preciso, nesse momento, ter energia, ter resiliência, ter força. Quem for fraco não vai vencer. Quem tiver medo nesse momento vai ficar para trás. Sinto muito. Tem que ir lá e fazer. Coragem. Comece. Começo sempre é mais difícil. Depois você pega o jeito e entende que de cada X número de pacientes que você telefonar, 1 ou 2 vão agendar e vão fazer o tratamento e vão terminar. E vale a pena. Mas comece por você. Carla, eu quero delegar isso para minha recepcionista. Ah, eu não tenho tempo, eu tenho mais coisa que fazer da vida. Se você for delegar para a sua recepcionista, você tem que orientar ela muito bem. E para você orientar ela muito bem, você precisa fazer primeiro. Então, eu recomendo que você faça essas conversas, que você realize, que você telefone. E aí, a sua recepcionista fica ali do seu lado, ouvindo como é que você está falando. Por quê? Porque precisa entrar na ficha do paciente. Não é só sobre o pagamento, não é só sobre terminar o tratamento. É sobre que tratamento é esse? O que é que falta fazer? O que é que dá para negociar ali? De repente, pode não terminar o tratamento todo, mas já realizar mais uma parte do tratamento que é importante nesse momento, que não pode deixar para depois. Porque, por exemplo, em alguns casos, aquele paciente pode perder o dente. Então, uma endo que não faz, eu tô com medo de sair de casa e fazer uma endo. Se o paciente entende que ele pode perder o dente, que ele está prestes a perder aquele dente, talvez ele decida fazer. Então, é preciso tomar uma ação. Se você quiser delegar para sua recepcionista, delegar não é delargar. Entenda, são coisas completamente diferentes. Delegar é você mostrar como faz, orientar, colocar ela para fazer, entrar em ação, acompanhar essa ação, você ouvir um telefonema dela, 2 telefonemas, corrigir o que precisar ser corrigido e depois avaliar os resultados, dar um feedback para ela. Ou positivo, tá indo muito bem, é isso aí, vamos continuar. Ou negativo, olha, precisamos mudar, não tá bom assim. Os resultados não estão sendo satisfatórios. Então, só que a orientação quem dá é você, não vai ser ela, não. Ou seja,
para resgatar pacientes que interromperam o tratamento. Eles já disseram sim para você, já fecharam o tratamento com você, mas interromperam por alguma razão. Fale você com eles. E aí depois você até pode delegar isso para sua recepcionista. Faça uma lista hoje, faça isso hoje. Faça uma lista e defina a quantidade por dia que vocês vão ligar, vão telefonar para essas pessoas. É muito melhor do que simplesmente mandar um WhatsApp, tá? Eu sei que o WhatsApp é mais fácil, não precisa falar ali. Só que quem quer resultado, e eu acredito que eu estou falando aqui, que eu esteja falando aqui com dentistas que querem um resultado diferente, que querem crescer, que não querem continuar nessa mesmice, que estão com dificuldades ou que não estão com dificuldades, mas querem evoluir. Então, vamos fazer. A gente ouve muito a frase, crescer dói. Se não estiver doendo, você não está crescendo. Um tipo de dor muito comum é receber um não lá do outro lado. Mas e daí? É preciso superar isso. Muitas vezes a gente leva um não ali na cadeira do dentista. E a maioria deles não sabe como reagir a esse não sabe como argumentar, o que falar, ou fica chateado, culpa o paciente porque disse não fechou o tratamento. Então, esse é um ponto importantíssimo. Você precisa superar isso. Porque nessas ligações você vai ganhar alguns nãos. E daí, pense no sim. Até que você vai chegar num número. A cada 10 nãos que eu recebo um sim. Então tá, e você continua, liga 1, 2, 3, vai recebendo não. Bom, agora eu estou chegando mais perto do sim. É essa forma de pensar correta. Cada não que você recebe, você chega mais perto do próximo sim. E isso é em tudo na vida. Isso é para fechar tratamento, isso é numa divulgação, para conseguir um agendamento. E aqui também, no resgate dos pacientes. Então, essa é a primeira estratégia, resgatar os pacientes. Então, vamos lá. A segunda estratégia, fazer contato com aqueles pacientes que passaram em consulta, mas não fecharam. Então, a primeira estratégia é falar com quem já iniciou um tratamento com você, já conhece, já sabe da sua qualidade técnica, já confiou em você, já disse um sim uma vez. A segunda estratégia é você ter contato, fazer contato com aquelas pessoas que foram ao seu consultório, fizeram consulta, mas não fecharam tratamento, por alguma razão. E que provavelmente você nem sabe qual foi a razão. Porque muitas vezes o paciente fala, doutor, eu vou pensar. E aí você não sabe qual foi a razão dele ter dito um não, né? O eu vou pensar é dizer não, pelo menos naquele momento. O paciente pode até fechar um tratamento mais para frente com você. Pode te dizer um sim mais tarde. Alguns meses depois, um ano depois, sim, isso acontece muito. Por isso, o dentista não pode abandonar, não deveria abandonar esses pacientes. Faça uma lista de pacientes que fizeram consulta com você, foram no seu consultório, você apresentou ali um plano de tratamento, valores e tal, e que não fecharam. Nesse último ano aí, nesse ano inteiro de pandemia, pode ser até mais para trás um pouquinho, mas sempre os mais recentes, as consultas mais recentes é que trazem um retorno melhor. Então, a segunda estratégia emergencial para você trazer o paciente para sua cadeira é ter contato, falar com quem fez consulta e não fechou. E aí eu recomendo de novo, faça você essa ligação. Por telefone é muito mais eficiente do que mandar uma mensagem. A gente sabe disso, a gente sente isso. Hoje em dia a gente até se assusta quando recebe um telefonema, não é? Nossa, quem que tá me ligando? Porque as pessoas não se telefonam mais. Então, se você tomar essa ação, você já vai lá. E na ligação, o paciente do outro lado está ouvindo a sua voz.
Então, vamos lá. Quem passou em consulta com você já te conhece. Possivelmente gostou de você, por alguma razão te escolheu. Primeiro, te escolheu porque agendou uma consulta com você. Por que será que não foi num outro dentista e escolheu você? Por alguma razão. Gostou de algo. Você gerou credibilidade de alguma forma. De alguma forma, ele confiou em você e foi lá. Agora, por uma outra razão, ele não fechou o tratamento. E aí é importante você fazer o contato. E sempre no início desse contato, perguntar como é que você está, como é que está a sua família, como é que estão de saúde, está todo mundo bem? Ah, sim, doutora, nossa, graças a Deus, todo mundo bem. Provavelmente esse potencial paciente, né, que só fez uma consulta e não fechou com você, vai te retornar a pergunta, e com você? Como é que vocês estão? Como é que está a sua família? Todo mundo bem? E aí você responde, sim, graças a Deus e tal. Que bom, né? Fico muito feliz em saber disso. E aí você tem que entender quem é cada paciente. E não simplesmente dizer, olha, eu vi aqui na sua ficha que você passou em consulta aqui na data tal e ficou de pensar sobre o tratamento. Mas não retornou. Já quer agendar para começar? Então, se você só falar assim, fica fraco, fica vago. Agora, se você entrar na ficha do paciente, olhar lá qual é o planejamento para ele, do que ele precisa exatamente, qual foi o problema que o levou até lá, ou qual foi o problema que você detectou, porque podem ser coisas diferentes. Muitas vezes, o que leva o paciente a uma consulta é um problema que ele acha que ele tem, que na verdade você diagnostica como um outro problema, ou muitas vezes o problema é muito maior do que aquilo. Então, você abre a ficha dele, você entende quem é ele, quais são as necessidades dele, principalmente as mais urgentes, as primeiras que ele precisa fazer, os primeiros procedimentos que ele precisa realizar, e aí você fala sobre isso com ele. Né? Pergunta se ficou alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Às vezes, muitas vezes, tá? Eu não vou dizer às vezes, não. Vou dizer muitas vezes o paciente não fecha um tratamento com você porque ele ficou em dúvida. Se ele sai com dúvida, ele não fecha. Pensa você. Se você vai numa loja comprar um produto, um produto que tá lá, que é tangível, e sai com dúvida, de repente o vendedor te oferece 3, 4 opções e você fica confuso. Você não sabe o que escolher. Ou ele fala sobre as características de várias opções, por exemplo, e te traz confusão. E você tinha ido lá na loja para comprar aquele produto, uma geladeira, por exemplo. Pode ser que você saia com dúvida e não resolva. Não, eu preciso pensar. Então, será que você, na hora de fechar o tratamento, não está gerando dúvida no paciente? Usando ali muitos termos técnicos, ou dando várias opções. E aí ele não é dentista, ele não sabe, ele que vai ter que escolher. E ele não escolhe. Ele não consegue. Então, é muito importante ter um contato depois com esse paciente. Olha, ficou alguma confusão, alguma informação que eu possa ter dado e você não entendeu bem? Ou será que você entendeu sobre a urgência desse tratamento? Por exemplo, falando de urgência, na ortopedia, existe uma urgência de tratamento relacionada à idade dos pacientes. As crianças têm um limite de idade para alguns tipos de tratamento. Passou daquela idade, o tratamento já não vai ser tão eficiente mais. E possivelmente aquela criança lá na adolescência vai precisar fazer uma cirurgia ortognática. Então, quando você olha individualmente cada paciente e fala sobre ele, e ele entende do outro lado que você está falando realmente sobre ele, que você não está simplesmente com uma lista ali do seu lado, desesperado, para trazer o paciente para ter um aumento de faturamento, você não está no desespero,
mas você está preocupado com ele, com a saúde dele, a conversa é completamente diferente. E aí você tem sim a possibilidade de trazer alguns pacientes que tinham dito não para você, que possivelmente até se esqueceram de você, para iniciar um tratamento, que é esse o seu objetivo. Na verdade, o objetivo do dentista é cuidar dos seus pacientes. E eu sei disso. Carla, o que eu gosto é de fazer os tratamentos. Ok, eu entendo, você fez um curso de odontologia. Acontece que se você não tiver o paciente na cadeira, se você não tiver um faturamento digno, você acaba desistindo, acaba frustrado, reclamando da profissão, achando que a odontologia já era, por exemplo. Eu escuto muito isso. Então, para você realizar aquela técnica que você estuda tanto, que você já se dedicou tanto para aprender, você precisa ter o paciente ali com tratamento fechado, concluindo o tratamento. E para você manter as portas abertas, pagar o aluguel, a internet, o condomínio, a sua secretária, para você ter qualidade de vida, uma vida digna, dar uma vida digna e confortável para sua família, precisa de faturamento. E é por isso que eu falo tanto que um faturamento mínimo digno para qualquer cirurgião dentista é os 25 mil reais no mês, mínimo, por cadeira odontológica. Se tiver uma cadeira odontológica, um consultório, é 25. Se tiver 2, é 50. Se tiver 3, é 75 e assim por diante. Mas para isso precisa ter o paciente na cadeira. Para você realizar a técnica, não tem outro jeito. E a gente vê muitos dentistas com dificuldade. Então, essa estratégia de entrar em contato com quem não fechou o tratamento, ela precisa sempre acontecer. Mas agora, mais do que nunca. Ah, Carla, mas e com aquele paciente que eu já falei alguns meses atrás? Fale de novo, fale de uma outra forma. Talvez você não tenha se comunicado de uma maneira bacana com ele, porque tudo é comunicação. Tudo gira em torno de como você traz aquela informação para o paciente, como você leva aquela urgência, aquela necessidade para ele. Se você simplesmente delega isso, delega não, se você simplesmente delarga essa função, essa ação para sua recepcionista, sem orientação, simplesmente não traz resultado. Por quê? Porque ela não sabe quem é o paciente, ela não vai saber falar sobre a urgência daquele tratamento, ela não vai saber esclarecer mais sobre aquilo, porque é um paciente que nem começou a fazer o tratamento com você. E se ele tiver com uma confusão, confuso sobre opções de escolha, é com você que ele tem que tirar essas dúvidas, não é com a sua recepcionista. Ah, Carla, mas é a minha recepcionista que faz isso. Então, você precisa delegar isso para ela, orientar, estar junto dela nas primeiras ligações. E, se preciso for, você continuar a conversa. Porque se a dúvida for em relação ao tratamento em si, por exemplo, a escolha de técnica, a escolha de material, por que esse, por que não aquele? Por que um aparelho ortodôntico e não outro? Ah, fiquei confusa. Quem vai poder esclarecer isso é o cirurgião dentista. Não é, definitivamente, a sua recepcionista. Ela só vai conseguir entrar em contato e perguntar se aquela pessoa decidiu fazer o tratamento ou não. Ela não consegue ir além. Só que, ah, Carla, mas eu estou atendendo o dia inteiro. Não tenho tempo. E daí? Faz isso no fim da tarde, faz isso à noite, faz isso no sábado de manhã, na hora do almoço. Você não para o almoço? Pega meia hora, telefona. Não tem desculpa. Aqui a gente não está falando do que é fácil. A gente está falando do que é preciso. E ninguém que tem resultados grandes, resultados extraordinários, fica lá no sofá sem fazer nada ali 2 horas na hora do almoço.
Essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão buscando cada vez mais. E para ter um resultado melhor nesse momento difícil que a gente está vivendo, é preciso colocar muita energia. Tem que ter mais esforço. Se você é um dentista que nunca fez esse tipo de ação no seu consultório, na sua clínica, mas dessa forma que eu estou orientando, você precisa começar agora. Precisa começar já. Não tem como ser diferente. Sai da onde você está e faz, entra em ação. Você vai ver, quando você agendar um primeiro paciente, você ou a sua recepcionista, desses resgates, você vai entender que isso funciona, que vale a pena, mas não é fácil. E aí você vai melhorando a sua comunicação cada vez mais. Vai entendendo como é que isso funciona. Mas precisa sair do lugar, tá? Sai daí de onde você está. Hoje, a proposta é hoje. Então, vamos lá. Primeira, vamos aqui recapitular. Primeira estratégia é resgate dos pacientes que interromperam o tratamento. Segunda estratégia é fazer contato com aqueles que foram na consulta, mas não fecharam o tratamento com você. Certo? Também, mesma coisa. Crie uma lista e separe. Vou telefonar, vou falar com tantos por dia, 5 pacientes por dia. E aí isso precisa acontecer. Terceira estratégia, fazer contato com aqueles pacientes que não compareceram à consulta. Agendaram, mas faltaram. Agendaram, desmarcaram e não reagendaram o horário mais. Deve ter muitos aí na sua agenda, muitos aí no seu software odontológico, se você tiver tudo isso organizadinho. Faça uma lista desses. Com esses você vai falar diferente, porque eles nem passaram em consulta. Então, com esses, qual é o tipo de comunicação? É você dizer quem você é, para a pessoa se lembrar de você, que um dia escolheu você para atendê-lo. E querer saber, como se fosse uma consulta ali pelo telefone, qual era o problema que essa pessoa tinha quando agendou um horário com você. Primeiro, o que ela queria? Qual era o problema dela ou qual era o desejo dela? E fale sobre isso. Você pode até fazer uma chamada de vídeo, se quiser. Tá? Você pode fazer, sim, primeiro avisar, perguntar se pode fazer uma chamada de vídeo, né? Porque ligar já direto no vídeo pode ser um pouco desagradável, sem avisar, e você fazer uma chamada de vídeo. E com essas pessoas que nem foram no seu consultório, isso é interessante, porque elas não te conheceram. E no vídeo, assim como eu tô aqui com você, isso traz mais credibilidade. Né? A gente olha olho no olho aqui. Então, não dá para enganar. Então, você entrar, fazer uma lista dessas pessoas que agendaram, mas não foram na consulta. Elas não te conhecem ainda. Você não sabe qual era o problema delas, mas elas tinham ou têm algum problema, algum desejo que você possivelmente poderia resolver. Então, converse primeiro com ela, pergunte, escute dela, como se fosse uma consulta no seu consultório, qual é o problema, qual é o desejo. E aí, você já dá um primeiro direcionamento. E pode perguntar por que é que ela não compareceu à consulta. Né? E ela pode agendar uma nova consulta e você oferece ali um agendamento. Mas entendendo o problema, anote, você já tem o cadastro dessa pessoa, porque ela já agendou com você. Então, é importante ter esse cadastro, ou no papel, ou no software odontológico, que é fundamental ter para ter uma organização mínima no seu consultório. Mínimo é começar por aí. E aí você anota lá qual é o problema, qual é o desejo, por que ela te procurou, por que ela agendou um horário e depois mudou de ideia. Alguns possivelmente vão dizer, no fim eu fui num outro dentista e fiz o tratamento lá. Ok, tudo bem. A gente continua amigo, tá ótimo. Quem sabe numa próxima vez você se coloca à disposição, né? Pergunta até se o tratamento foi satisfatório.
se ela gostou, e se você for mais esperto ainda, você já pergunta o que é que ela mais gostou lá no outro consultório, ou naquela clínica, né? E você já começa a entender como é que tá, como é que estão os outros dentistas ali no seu entorno. O que é que lá, por que lá atraiu mais do que eu? E aí você já faz uma pequena pesquisinha. Para quê? Para crescer, para cada vez melhorar mais. E possivelmente essa paciente volte com você. Porque foi você que ligou para ela, foi você que entrou em contato com ela. Foi você que perguntou da família dela. Então, esses pacientes, e veja que cada grupo de pacientes que eu falei aqui, para cada grupo de pacientes que eu falei aqui, é preciso ter uma comunicação diferente. Tem aqueles pacientes que já estão fazendo tratamento com você, já estavam e interromperam. É um tipo de relacionamento que você já tem com eles, você já tem uma proximidade com essas pessoas. Você já os conhece e eles também já te conhecem. Aí tem o grupo que passou em consulta, mas disse não, é diferente. Eles disseram não para um relacionamento, não quiseram um relacionamento com você. Foram lá te conhecer, mas alguma coisa afastou. É outro tipo de comunicação, é outro nível de relacionamento, é menor. Relacionamento aqui está caindo, menorzinho aqui. E esse terceiro grupo, que são as pessoas que agendaram e não foram, que você não tem ainda um relacionamento quase nenhum com elas, não conseguiu ainda conversar com elas, mas por alguma razão elas te escolheram para agendar uma consulta, ou seja, elas já ouviram falar de você, você não é uma pessoa completamente desconhecida. Então, você pode sim entrar em contato com elas e procurar iniciar um relacionamento. A mentalidade deve ser sempre: eu vou ouvir vários nãos e tá tudo bem. E faz parte. Quem não tem essa mentalidade não cresce. Quem não tem essa mentalidade fica reclamando. Quem não tem essa mentalidade diz o seguinte: se o paciente quiser, ele fecha comigo. Se não quiser, azar dele. Ele que vai procurar outro. Não estou aqui para ficar paparicando paciente nenhum, ficar indo atrás. Quem tem essa mentalidade, sinto muito. Quarta estratégia: ter um perfil no Google. Vai lá no Google, abre um perfil, abre uma conta lá no Google Meu Negócio. Tá? Você precisa estar lá para ser encontrado. Se você está atendendo urgências, coloque lá no Google Meu Negócio, urgências, o dentista, urgência, dentista, trauma, na cidade, o nome da sua cidade. Eu estou em Campinas, então, urgências, dentista em Campinas, né? Trauma do dente em Campinas. Que palavras que as pessoas vão digitar quando tem um trauma, quando tem uma urgência, dor de dente, né? Assim que as pessoas falam, dor de dente, não é pulpite, em Campinas. E aí você vai poder ser encontrado numa busca, certo? Quem não está no Google hoje, quem não está no digital, não é ninguém. Então, aqui eu estou falando de uma estratégia eficiente para atrair novos pacientes. As 3 primeiras estratégias era resgatar aqueles que, de alguma forma, já te conheciam. E essa quarta estratégia é para você começar a plantar agora e colher logo mais na frente para atrair novos pacientes, que é fundamental. Ninguém vive só dos pacientes retornando. Não, é preciso fazer girar as duas máquinas, os retornos, né, os resgates e também novos pacientes. Então, é importantíssimo estar no digital. Outro dia, uma dentista falou assim para mim: Carla, eu estou com muita dificuldade, eu estou preocupada com a minha clínica, porque a maior parte dos novos pacientes vinham da rua, andando ali na rua, entravam
e faziam uma avaliação. Agora não tem mais gente andando na rua. Então, os novos pacientes não estão chegando por ali. E aí, o que eu falei para ela? Primeiro, as 3 estratégias que eu já falei aqui, emergenciais, são fundamentais nesse momento. Não fique dependendo só dos novos pacientes, nem agora, nem nunca. Essas são estratégias que precisam começar a ser colocadas em prática hoje e sempre serem feitas. E precisa estar no digital. Você precisa ser encontrado no Google. Abra uma conta no Google Meu Negócio. Abra uma conta lá. É fundamental que você seja encontrado. Pode pôr lá imagens do seu consultório, alguns vídeos. Ali você vai colocar todas os seus contatos, as informações, tudo que você faz, que problemas você resolve. Então, você coloque lá urgências, se você tiver atendendo urgências no seu consultório, as pessoas precisam. Ah, não, Carla, eu só faço estética. Ok, coloque ali que problema você resolve, dentro da área que você faz, ou das áreas que você faz. Crie também perfis nas redes sociais. Quem não está lá ainda, precisa estar. Precisa ter minimamente um conteúdo interessante ali nas redes sociais. Só que isso é uma plantação. É como uma plantação, que você precisa plantar a sementinha. Quem ainda não tem um perfil profissional lá, precisa plantar a semente. Quem ainda não faz publicações voltadas para o lado profissional, precisa começar a cultivar. A Carla já tem um perfil. É como eu sempre digo, não é só sobre atender o paciente e ir embora, não é. Não é mais, isso funcionava há décadas atrás. Há décadas. Quando eu me formei há 25 anos, já não era mais assim, não. Estava ainda um pouquinho mais fácil do que hoje, mas já não era assim. Para quem daquela época se formou naquela época e cresceu em estrutura, em número de clínicas, números odontológicas, de equipe, precisou olhar para outros lugares. Não ficou preso ali só no tratamento do paciente. Então, é preciso plantar agora. Só que redes sociais, a colheita é a médio e longo prazo. Essa deve ser a expectativa. Mas por que eu coloquei aqui como uma das estratégias emergenciais? Porque precisa começar agora. Se deixar para começar depois que a pandemia acabar, e a gente não sabe quando essa loucura toda vai acabar, esse abre e fecha de comércio, de escola, a gente não sabe. Você vai ficar esperando para começar a fazer alguma coisa? Eu não vejo isso como uma boa estratégia. Aliás, isso não é estratégia nenhuma. Então, se você ainda não está no digital, nem no Google, nem em redes sociais, é preciso começar com urgência. Urgência nisso, gente. É uma das ações, uma das estratégias emergenciais. Por quê? É dali que possivelmente, se você souber trabalhar bem ali, vai começar a vir a maior parte dos seus pacientes novos. Então, a quarta estratégia é sobre novos pacientes. De onde vem? De onde vêm os seus novos pacientes? Ah, Carla, é de indicação, é do boca a boca. Está sendo suficiente? Você está tendo cada vez mais indicações ali no boca a boca offline, que eu chamo, que é aquele boca a boca tradicional, porque existe o boca a boca online, que é muito mais eficiente, só que você precisa estar no online para gerar esse boca a boca online eficiente. Senão, não vai trazer resultado. Então, se a única fonte de novos pacientes que você tem é o boca a boca, ou são as pessoas passando na rua, e hoje elas não estão mais, e se o boca a boca não tá funcionando bem para você, você está vendo seu faturamento cair, você está vendo menos indicações, menos novos pacientes, atenção, cuidado, é preciso olhar para um outro lugar. E a proposta aqui é te fazer olhar para outro lugar, para um lugar da prosperidade, do crescimento, do resultado.
do que você pode fazer na prática no seu consultório, mesmo atendendo seus pacientes. Eu sei das dificuldades que o dentista tem, eu sei. Porque eu comecei assim também. Comecei sozinha lá atrás, num consultório pequenininho, sem saber nada. Eu era uma dentista, enfim, formada, fazia um pouquinho de clínica geral e era isso. E eu achava que eu ia ficar ali naquele lugar, de uma cadeira, um consultório simplesinho. Então, vamos lá, recapitulando as 4 estratégias para a gente já finalizar. Primeira estratégia emergencial para o dentista, no mínimo, manter o seu faturamento na pandemia. Primeira estratégia, resgate dos pacientes que interromperam o tratamento. Segunda estratégia, fazer contato com aqueles que passaram por consulta, mas não fecharam, aqueles que disseram não. Terceira estratégia, contato com aqueles que agendaram uma consulta, mas não compareceram, ou faltaram ou desmarcaram. E a quarta estratégia é ter um perfil no Google com as informações corretas, as informações direcionadas que você quer, para ser encontrado por novos pacientes, e ter perfil nas redes sociais, para poder, a médio e longo prazo, ter uma captação constante de novos pacientes no seu consultório, na sua clínica. Tá bom? Então, é isso. Entre em ação, são estratégias que você pode começar a fazer hoje, se você realmente quiser e realmente sair aí desse lugar onde você está, né? E você quiser ter outro resultado profissional, são estratégias que qualquer cirurgião dentista pode colocar em prática.